Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Ponta. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional, a gente vai falar sobre perfis e uma série de técnicas bem legais para poder mudar o jeito, potencializar, empoderar. Hoje eu vou falar com a Andrea Bonet. Vamos lá? Ele grava esse negócio, depois ele deve ter tanto material meu pra usar contra mim. Eu tô gravando isso. Tá? E aí, Andréia, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem. Primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Hoje a gente vai falar... Você sabe que você tem umas técnicas que me deixam assim... muito intrigado, assim, eu olho, tem coisas que eu vou contar um segredo pra você. No mundo da inteligência emocional, primeiro episódio, a primeira vez que eu tive contato com isso, foi no episódio número 2 do Papo de Ponta, com o Marcelo Lima. E aí, nós fizemos na época da pandemia, né, e eu fiz dentro de um estúdio da Tecnoponta, e ele tava lá no estúdio dele, que na verdade é aquele espaço que você conhece, ele fez do palco, e nós fizemos esse episódio. Só que ali, eu estava entrevistando um amigo, alguém que fazia parte da minha vida, que cresceu comigo na Tecnoponta, cliente nosso aqui do Backside, e ele tinha um assunto. Eu era cético, completamente cético. E aí você conhece a minha história depois, no processo de transformação, quando a gente começa a lidar com esse lado mais emocional, né? Pra você, como é que foi? Quando é que deu essa virada? Eu também era muito cética. Na verdade, assim, a minha vida inteira eu trabalhei com terapias quânticas, que mexe com energia, mexe com o espiritual, mas essa história da inteligência emocional, que é mais para um campo mais científico e de neurociência, para mim era bobagem. Mas eu passei, no mesmo mês, por um divórcio, pelo falecimento do meu pai, por uma demissão da empresa, e aí eu perdi o chão. E aí depois disso eu realmente não estava conseguindo me reconectar, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer aquilo que eu precisava fazer, até que me indicaram para ir num seminário de inteligência emocional, e eu fui porque eu não tinha nada para fazer, e era de graça, eu fui. Seminário ou palestra? Desculpa, palestra. Porque Isso. o seminário não é. Mas a palestra, que era gratuita, na verdade, era 1 quilo de alimento, eu fui nessa palestra, ele demonstrou, e eu consegui acreditar que muita coisa está lá atrás no nosso inconsciente. Sim. E que isso é que está determinando a nossa realidade sempre. A gente nem percebe, mas a nossa vida é determinada por nossas crenças. E crenças que às vezes assim, conscientemente a gente sabe que são mentiras, mas lá no inconsciente elas estão gravadas. E a gente vai agindo de forma a acreditar ou dar credibilidade a essas crenças gravadas. Há algum bloqueio, né, também? Bloqueios, traumas, feridas emocionais que fazem a gente tomar atitudes que não sabe, que acha que está tomando essa atitude conscientemente, mas na verdade não é. Eu fui no seminário pela primeira vez, né, e eu me lembro que eu fiquei lá sentado, olhando, vendo aqueles movimentos acontecerem. Para mim era uma palestra motivacional, tinha algumas coisas, e eu tava ali meio que en passant, sabe? Aí no último movimento, na última dinâmica que teve ali dentro, falei, eu vou me permitir, vou experimentar esse negócio, né? Deu tilt. Deu, né? Em mim também. Naquela última ali, aí... E é interessante demais esse negócio, né? E dentro desse universo, eu aprendi que existem perfis, né? Existe uma série de ferramentas para checar o perfil de cada um. Mas tem uma que é bem mais simples, que é uma análise de perfil bem simples. Sim. E eu queria que você explicasse os perfis e depois eu quero que você me fale qual é o seu perfil, eu falo qual é o meu. Tá bem. Tá bom? É um conjunto de perguntas onde a gente vai detectar se a pessoa tem perfil ou outro. São 4 perfis. Sim. Eles não são determinantes, ou seja, não são da personalidade da pessoa, ou seja, ele pode ser modificado. E isso que é maravilhoso, porque a gente, depois que sabe qual é o seu perfil, a gente consegue trabalhar naquele perfil que a gente quer desenvolver.
Sim. até que fique mais adequado àquilo que a gente quer. Os perfis são o gato, Sim. a águia, o lobo e o tubarão. Me explica. Vamos lá. O gato é uma pessoa influente, sempre está rodeado de amigos, de pessoas, ela consegue empolgar as pessoas para que façam aquilo, né? Então, é um perfil para empresas muito importante quando eu quero, para um gestor que precisa motivar a equipe, por exemplo. Sim. Né? O gato é aquele cara aquela pessoa que chega e é mais sinestésica, assim, mais de pôr a mão, de abraçar, fica fazendo massagenzinha, esse é o gato? Que abraça, aquele Sei. que, sabe, envolve a pessoa, que sorri. Sei. O águia é a pessoa que está sempre lá na frente. Então tem ótimas ideias, sabe o que quer desenvolver. Então pessoas que trabalham com tecnologia, que conseguem prever coisas, prever não, né, no sentido do tarô, por exemplo, mas né, de trabalhar lá na frente, de ter ideias, são águias. Sim. Sabe que eu não sou águia, é que eu vim do futuro. Ah, então. Exatamente, uma águia raiz, né? O tubarão é aquele que é o vendedor nato. Ele vai pra frente, ele tem um objetivo e ele não mede esforços para conseguir esse objetivo. Ele passa por cima, deixa um rastro de sangue, né? Isso, passa por cima de qualquer pessoa, passa por cima de tudo que precisar para um objetivo determinado. E o lobo, né, o lobo eu acho que é o que eu mais preciso desenvolver. É aquela pessoa que gosta de planilhas, gosta de planejar, vai viajar, faz o planejamento certinho, sabe quanto vai gastar, sabe quanto tempo vai gastar em cada lugar onde vai. Então é um perfil muito importante também, mas é um perfil que gosta mais de trabalhar sozinho. Ele aterriza o plano, né? Ele transforma sonho em plano, né? Exatamente. E você me perguntou o meu perfil, eu sou mais gato, mas eu também tenho bastante de águia. Sim. E preciso desenvolver mais o lobo. Planejar mais. Eu sou... todas as vezes que eu fiz o teste, todas as vezes, sempre deu águia e lobo. Águia e lobo. Sempre. Que é perfeito, né? Um complementa o outro. Eu sou o cara que minha cabeça vai longe. Nas minhas reuniões aqui, o pessoal tem dificuldade. Quando eles se juntam, eles falam assim, esquece, o Emerson já está no ano de 2025. Que já passou, já acabou esse ano para ele. Ele já está pensando lá na frente. Vamos ver aqui como a gente vai resolver, porque já foi embora. Só que ao mesmo tempo que a minha cabeça está lá em 2025, eu volto com os gráficos de como vai ser. O processo e o passo a passo, cada nível. Aí eu transformo aquilo numa metodologia. E o pessoal gosta de escutar eu rabiscando essas coisas. Sim. Agora, o gato, que é o que você falou, que é mais... vamos falar assim, é um líder, né? O gato, ele é uma pessoa que envolve todo mundo, que tá com todo mundo. Eu já não sei se eu sou essa pessoa. Eu até, de repente, as pessoas me seguem por alguma admiração técnica e tal, mas eu sou daqueles que chegam, às vezes esqueço de dar bom dia, esqueço de dar boa tarde, esqueço do aniversário. Faço umas lambanças desse nível. Tudo a gente pode mudar. Como eu disse, não é personalidade, né? Você tem uma tendência maior ou menor a algum desses animais, né? Algum perfil. Mas você consegue ir modificando isso. Sim. Né? Já o tubarão, ele o tubarão ele tem uma característica que eu tenho dificuldade de desenvolver. O tubarão é assertivo. Se você falar pra mim assim, a gente vai num restaurante, você fala assim, o que a gente vai comer? Eu vou falar qualquer coisa. O tubarão ele fala, vem aqui para comer bife a cavalo. Sim. Ele é assertivo. E eu já sou mais aberto, não tenho tanta assertividade. Assim, não sou uma pessoa que determina o caminho com clareza. Então, as pessoas até que para viver... Sou meio mestre dos magos, sabe? Tipo assim, busque a sabedoria e saio. Sabe? Eu não sou muito de dar a resposta claramente que tem que ser feita. O tubarão não. O tubarão é gravado, né? Mas às vezes isso dificulta até o trato com as outras pessoas. Sim. Né? É o contrário do gato. O gato é tudo coletivo. Né? E o tubarão não, é o que ele acha do jeito que ele acha. Sim. Eu gosto daquela... Quando fala sobre a corrida, né? Aí fala assim, por exemplo, o tubarão quer chegar na frente. Ponto. Aí eu acho bem legal. Se o tubarão tem uma competição de todo mundo, o tubarão quer chegar na frente. Sim. O gato quer chegar com todo mundo. O lobo quer chegar no horário marcado. Não é isso? Isso. E a águia... Ela nem sabe que tá tendo a corrida.
Ela tá lá em outro lugar. Ela já foi, voltou, tá Aham. dando uma volta dela, nem que corrida, né? Qual corrida? Isso Nem é mesmo. isso aí, né? E deixa eu perguntar para você. Eu sou todas as vezes. Então, uma coisa legal. Eu vou deixar pro pessoal, você que se interessou por esse assunto, eu vou pedir pro Vander colocar lá um link na descrição desse vídeo para você encontrar a Andrea e ela aplicar o teste em você. Que aí ela aplica o teste e aí você vai saber quem você é. Se você é gato, se você é lobo, se você é águia ou se você é tubarão. Beleza? O Vander vai colocar o link lá. Aí você clica e acha a Andrea, ela faz o teste com você. Beleza? Tá bom, André? Tá Pode ótimo, ser? claro. Aí você recebe o pessoal lá e faz o teste Faz com o eles, teste. conversa, aí você trata a vida com eles lá. Uhum. Mas, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, como eu falei, né, para ser o tubarão assertivo. Existem métodos para eu melhorar esse lado? Como que é? Como funciona isso? Claro. Bom, pela inteligência emocional, a gente pode trabalhar a consciência e o subconsciente. Muitas vezes você não consegue ser o tubarão porque, por exemplo, você tem uma necessidade muito grande de agradar a pessoa e aí você acaba sendo mais gato porque o gato está sempre com todo mundo. Sim. Então você pode ter um bloqueio emocional, você pode ter, por exemplo, alguma crença limitante que esteja te limitando nessa ação por medo de rejeição, por exemplo. Então você acaba Sim. sendo muito gato e tem medo de ser assertivo como tubarão porque você tem uma crença limitante. E aí Sim. a gente trabalha com a inteligência emocional. São técnicas? São técnicas. Você aplica exercícios? Como Isso. funciona isso? Primeiro a gente detecta se isso realmente é uma crença limitante através de algumas técnicas, de testes. E depois, se a gente descobre que tem uma crença limitante, qual é a crença limitante, né, Sim. que está te incomodando para você deixar de ser tubarão, que é o que você quer elevar dentro de você. E aí tem algumas técnicas. Tem técnicas tanto pela inteligência emocional, neurociência, como com hipnose. E também existem técnicas, por exemplo, da terapia quântica, né, energéticas. Sim. Né? Então, por exemplo, EFT é uma ótima maneira de você descobrir se você tem crenças limitantes, quais são e ir quebrando elas. O EFT, para quem não sabe, é uma técnica muito parecida com a acupuntura, ela veio da acupuntura, ela trabalha o desbloqueio energético no corpo através de palmadinhas, de tapping, Sim. nos meridianos. Então ela vai desbloqueando todas as crenças limitantes que você tem fazendo essa técnica. E existem outras também, por exemplo, na radiestesia a gente tem gráficos, então eu posso descobrir o que está faltando em você, posso alinhar os seus chakras, melhorar os seus chakras, e da onde que está vindo? Por que eu não consigo ser assertiva como o tubarão, como o que eu quero ser? E aí o pêndulo, ele vai me dizer qual é o seu problema, e aí eu consigo, de forma mais assertiva, traçar um plano para esse tratamento radiestésico, tratamento energético. André, eu tenho muita dificuldade para entender esse lado da energia. Uhum. Então, assim, hoje eu vou aproveitar que você está aqui e vou aprender contigo. Vamos por partes. Então, já analisei aqui os perfis. Já sei se eu sou de um jeito, se eu sou de um outro jeito, já tenho mais ou menos uma ideia de quem eu sou. Aí eu quero consertar, né? Encontrar ali possibilidades de tirar alguns bloqueios ou de desenvolver algumas habilidades de forma bem didática. Aí o que você está me dizendo é que existem essas coisas, elas estão ou alinhadas a memórias que eu tive, né, que aí pode ser virar crença, valores, aquilo que eu já tenho guardado, que eu aprendi e aquilo me bloqueia. Sim. Isso é uma coisa, que é onde a inteligência emocional ajuda a resolver. Sim. Essa parte eu era completamente cético, mas eu aprendi como isso funciona, com a neurociência e tal. E aí eu falei, cara, como é que eu não entendia sobre isso, né? Porque isso é uma coisa tão fascinante e tão real e na minha vida foi transformador. Mas quando a gente vai para a parte da energia, aí eu sou zero, faixa branca, total, não entendo nada sobre esse assunto. Já participei de alguns treinamentos que foi falado sobre física quântica, energia, tarará, mas ainda é muito abstrato para mim. Então, antes da gente pensar nas técnicas, que de uma certa forma essas técnicas manipulam essas energias, eu queria entender o que é essa energia. Me fala sobre isso especificamente. Do que tudo é constituído? Tudo. Desde a mesa, como eu ou o meu pensamento, tudo é constituído de energia.
E como eu posso falar que essa mesa é energia? A mesa é feita de moléculas, as moléculas são feitas de átomos. Nós temos, cada átomo tem um núcleo e pouquíssima massa. É como se a energia gerada por este núcleo fosse um campo de futebol. E o núcleo tem massa como se fosse uma bola de futebol. Então, na verdade, a massa é muito pequena, a energia é muito grande. E tudo gera energia. Então, o meu pensamento gera energia, meu estado emocional gera energia, tudo está gerando energia o tempo inteiro. É por isso que às vezes a gente chega num lugar e se sente muito bem, se sente em casa e a gente não sabe por quê, ou a gente chega num lugar ou vai falar com uma pessoa e a gente sente um peso. Sim. Por quê? A gente o tempo inteiro a gente está gerando energia, mas os outros também. E essas energias vão se misturando. Elas vão se alinhar, elas vão sincronizando, né? Elas entram na mesma frequência, exatamente, né? Exatamente. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com a ambiência, né? Onde você está, com quem você está, porque a sua energia vai ser sempre a média da energia de todo o restante. Muito bem. Sabendo disso, a gente precisa cuidar da energia. Como a gente cuida da energia? Primeiro, se afastando daquilo que pode nos prejudicar energeticamente, pessoas, lugares, e também cuidando dos nossos pensamentos que geram energia, e os nossos pensamentos geram nossos sentimentos. E o sentimento gera muita energia, né? Por isso que na lei da atração todos falam que a gente tem que mentalizar e pensar positivo. Ok, sim. E aí muita gente não consegue o que quer com a lei da atração. Por quê? Porque pensa uma coisa, mas está sentindo outra. Então o sentimento tem uma onda energética com amplitude muito maior do que a onda energética gerada no cérebro. Se nós formos misturar a neurociência com o lado da energia, o sentimento ele vem da emoção que veio do pensamento, né? Então, você constrói o sentimento. Agora, só pegando um gancho que você estava dizendo, né? Eu sempre briguei muito em todas as minhas equipes. Todas. Eu sei quando elas estão doentes e eu sei quando elas estão equalizadas. Só que, como eu tenho um papel de autoridade, liderança, por ser empregador, ter o poder da caneta e tal, é muito difícil de conseguir você diagnosticar onde é que está o ponto de energia negativa. Por quê? Porque geralmente, essas pessoas, quando você chega, elas trocam o personagem. Sim. E aí, já tive situações de pessoas que eram maravilhosas, que me tratavam super bem, me abraçava, sorria. E aí depois era essa pessoa que acabava com o ambiente inteiro. E toda a equipe ficava doente porque essa pessoa tinha o poder de transformar todo mundo com essa energia negativa. Sim. E aí, não vou falar que é divertido, porque não é. Mas eu fico tentando encontrar esta pessoa o tempo todo. Quando eu percebo que tem uma equipe que está doente, eu fico tentando encontrar o tempo todo. Quando eu encontro essa pessoa, eu isolo, já fiz isso várias vezes, aí é muito nítido. Você percebe que aquele ambiente fica extremamente agradável. Sim. E aquela pessoa murcha. Pois é. E aí, me fala o que você viu nisso, doutora. É por isso que é importante a gente trabalhar, ter alguém de fora que trabalhe isso nas empresas, né? Sim. Quando eu chego numa empresa, em geral, o que me falam é isso. Eu não sei porquê, mas a empresa está doente. E muitas vezes, uma ou duas pessoas é que acabam minando a energia do restante. Sim. Em primeiro lugar, assim, motivação. A gente trabalha com a motivação através da inteligência emocional, e isso já ajuda muito. Mas muitas vezes a pessoa não quer. E não adianta hipnose, PNL, não adianta palestra, não adianta psicólogo, nada se a pessoa não quiser. Sim. Infelizmente, às vezes a gente precisa detectar quem é e retirar realmente, isolar, tirar essa pessoa. Promover a consultoria externo. Isso, promover para o campo, para o mercado de trabalho. Isso, promover para o mercado de trabalho. Então, isso pela inteligência emocional, né? Então, fazendo as palestras, entrevistas e um coach, por exemplo, já consegue detectar, porque a gente que está de fora consegue ver muito melhor do que quem está de dentro. Agora, por exemplo, se eu fosse trabalhar de forma energética, eu consigo, através dos gráficos e do pêndulo, saber onde estão os problemas. Você tem instrumentos para medir isso? Um gráfico é como se fosse uma folha feita em PVC, na verdade, não pode ser folha de papel, que tem várias
como eu vou dizer? Eu posso colocar várias coisas lá. Então, por exemplo, eu posso colocar se essa equipe está doente por forças externas, forças internas, pessoas desmotivadas, e aí o pêndulo vai me dizer. Vamos dizer que o pêndulo fale assim, eu tenho um problema energético entre os trabalhadores daqui. Se eu colocar uma foto de cada um deles, o pêndulo vai me dizer quais são as pessoas que estão desmotivadas ou com energia muito baixa. Sim. E aí eu consigo fazer um trabalho mais assertivo com determinadas pessoas. Inclusive energético. Eu posso aumentar a energia dessa pessoa enviando energia, por exemplo, de um cristal, de uma pedra. Eu posso enviar energia, por exemplo, se a pessoa está muito ansiosa, da camomila. A energia da camomila calma. Consigo enviar essa energia através do pêndulo e do gráfico. Então, perfis, aí nós falamos sobre a inteligência emocional, e a inteligência emocional ela tem uma característica prática com algumas ferramentas de manipular, ou de manipular crenças, valores, enfim, vai ali na linha do pensamento. Na parte energética, quais são as técnicas? Primeiro me diz, sem explicar o que ela é, quais são? Quais são as técnicas que existem? Bom, existem milhares. As que eu trabalho com a radiestesia, porque tem um fundo mais científico. Sim. Eu trabalho com o tarô, até para alinhar e saber Sim. por qual caminho eu preciso ir. Eu tenho aromaterapia, cromoterapia, que eu gosto bastante de trabalhar dentro de empresas ou de lugares. E eu tenho barra de axis e reiki. Então essas são as técnicas que eu alinho junto com todo o trabalho de inteligência emocional. Tá, então vamos lá. Vamos pegar uma. Reiki. Me explica reiki. Eu escuto muito vocês falando sobre isso. Você, a Andrea Fávaro, não é isso? Isso. Eu escuto também o Nilson, não é isso? Isso. O Nilson, eu tô devendo uma informação para ele que depois de hoje eu não sei como vai ficar. Mas aí fica só no ar. O Nilson, você, a Andrea Fávaro, e vocês falam muito sobre essas coisas. Eu assisto, observo, mas não compreendo. Reiki, me explica especificamente Reiki. Porque o pessoal que está assistindo a gente aqui, o Papo de Ponta é muito da ciência, muito do conhecimento. Então, alguns conhecimentos novos que eu estou trazendo, por exemplo, como inteligência espiritual, como essa parte mais energética, eu estou trazendo com calma para o pessoal, porque eu sei que o meu público é um público... E aí, como é que isso funciona, entendeu? Me explica o reiki. Explicando para esse público, explica o reiki para mim. Bom, o reiki foi desenvolvido, ou canalizado, como a gente gosta de dizer, né? No Japão. No Japão, estava tendo uma guerra e não haviam médicos suficientes para tratar os soldados que estavam doentes, enfim. Um destes médicos, ele começou a perceber que só de colocar a mão na pessoa e mentalizar a cura desta pessoa, essa pessoa tinha uma melhora muito rápida. Só que ele foi ficando desgastado energeticamente, então ele se sentia mal, ele começava a ficar doente, porque ele estava usando a energia dele para emanar uma energia boa para a cura do outro. Acabava também gastando a dele, né? Exatamente. Aí ele fez 21 dias de jejum e ele canalizou a ideia principal, que é a ideia do reiki. O reiki, ele pega uma energia universal, a energia do bem, a energia da saúde, a energia da prosperidade, que está disponível para todo mundo. Ele canaliza isso e sai pelos chakras das mãos. Então, a gente imagina, né, quando a gente vai canalizar e fazer o reiki, eu imagino uma luz vindo e entrando pelo meu chakra coronário e energizando para sair na mão. Explica para o pessoal chakra. Chakras são vórtices de energia. Então, ele capta o tempo todo energia do prana, do universo. Ela entra em nós e sai pelo próprio chakra. Se eu faço... São pontos? São pontos de energia, vórtices. Ele capta por um lado e sai pelo outro. Sim. Então, é como se ele limpasse a nossa energia o tempo inteiro. Muito bem, então, o que a gente imagina? Entra pelo vórtice
coronário, que é a nossa conexão com o espiritual, e nós Sim. temos chakras no corpo inteiro, não são só aqueles 7 chakras que as pessoas conhecem. Me explica quais são, porque eu não conheço. Nós temos o coronário, o terceiro olho, nós temos o laríngeo, que é o da fala, da comunicação, o cardíaco, que mexe muito com sentimentos, plexo solar, o umbilical e o básico. Então, cada um deles tem aí uma conexão, uma cor diferente. Então, o básico está relacionado, por exemplo, muito à nossa energia material. Então, a sobrevivência, a necessidade de trabalhar, de ganhar dinheiro, de ter alguém, né, de ter uma pessoa, de procriar. Então, é o chakra básico, para a gente ter realmente a nossa base de Sim. sobrevivência. E cada um está conectado a algo, mas o coronário, que é a nossa conexão com o universo ou com Deus, né? E aí a gente capta essa energia do Quando universo. o pessoal fala assim, pendurado, que aí você fica para fazer uma, por exemplo, para mentalizar, para fazer um centramento, você fica na posição aqui. Aí eu tive aqui uma imersão uma vez, uma pessoa de yoga estava comigo, ela falou assim, ó, faz como se você estivesse pendurado. Aí isso é esse ponto, é essa linha, essa ponta, é isso? Isso, e ajuda muito na mentalização. Então, se você for, por exemplo, rezar, orar ou mentalizar alguma coisa boa, se você mentalizar como se essa energia estivesse entrando por aqui, pelo nosso chakra, isso melhora, potencializa aquele desejo seu, porque você está com uma conexão direta com Deus. E aí, enfim, essa energia passa por mim e sai pelas mãos, e aí eu coloco a mão na pessoa, nos pontos determinados, e essa energia vai sendo, a pessoa vai sendo tomada por essa energia. Ela já vai equalizando e melhorando o funcionamento de todos os chakras e vai passando pela pessoa. É sempre uma energia boa e de cura. Sim. Então eu não consigo fazer o mal, por exemplo, com energização. O reiki é para fazer o bem, sempre. Só o bem, não tem como fazer E vem do Japão. Vem do Japão, foi canalizado. Entendi. Lá no Japão. Aí você falou outra além do reiki, qual foi a outra coisa que você falou? Qual foi a outra técnica que você falou? Bom, a gente tem radiestesia. Radiestesia. Radiestesia vem do Egito. Ok, então me explica a radiestesia. Vamos lá. Da mesma forma, nós temos sempre a energia e eles acreditam que tudo no universo já está posto. Nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. Sim, eu acredito nisso também. Então já está posto. E a gente tem várias dimensões, ou seja, tudo que eu faço agora já tem uma Andréia lá na frente para isso, né? Sim. Muito é que eu vim do futuro, né? Então eu já vi. Você já sabe disso. Então assim, o pêndulo nada mais é uma forma de eu entender a energia da pessoa. O nosso consciente não consegue captar essa energia. Você não consegue ver qual é o funcionário que está, com a energia baixa. Mas isso está posto no universo. O meu subconsciente consegue ver. Então, o meu subconsciente, ele entra em contato com a energia do ambiente. É como uma intuição? É um mais sexto do que sentido? isso. Ou como... Me explica. É mais do que isso, porque o subconsciente ele entra em contato com essa energia. É físico. Isso. E aí eu não consigo, o subconsciente não consegue jogar para o consciente. Onde entra o pêndulo? Eu seguro o pêndulo, ele tem uma cordinha e um peso. Sim. O meu subconsciente ele envia micro movimentos para o meu braço e a resposta sai no pêndulo, mas é porque o meu subconsciente leu a energia e está enviando a resposta. Tá? Então não é que o pêndulo mexe sozinho. Sim, eu entendi. Você se transforma num instrumento. Isso. Exato. O ser humano é o instrumento. O pêndulo é só o monitor. Isso. Você consegue enxergar o que está acontecendo no seu subconsciente por conta disso aí. Exatamente. Intencional, não intencional. Quando você faz o movimento. Não é intencional. Não é intencional. Eu não percebo. Você consegue evitá-lo? Não. E você consegue sentir que está fazendo? Por que a gente fala que a gente tem que fazer assim? Porque você facilita o movimento. Mas mesmo travado aqui, ó, ele vai acontecer. Em menor grau. Então o pêndulo, ele funciona porque você está recebendo energia e esse subconsciente reage. Exatamente. Entendi. E ele só não consegue informar para o consciente. Por isso que a gente não sabe quem é. Mas aí o olho está no pêndulo, já começa a traduzir que tem alguma coisa ali. Exatamente. E aí nós temos gráficos
né, de diagnóstico. Então, vamos supor que eu queira saber, por exemplo, o porquê você está constantemente doente. Eu posso colocar no gráfico assim, um obsessor, se você for espírita e acreditar Sim. nisso, ele está com energias negativas, é um obsessor, ele está com anemia, eu coloco todas as possibilidades lá e o pêndulo vai me dizendo o que é o correto. Então, eu consigo diagnosticar o que eu quiser através do pêndulo. Entendi. E, inclusive, tem um livro que se chama As Casas que Matam, se eu não me engano é isso, depois eu coloco para vocês. É um livro que foi desenvolvido para entender por que todas as pessoas que se mudavam para determinadas casas adoeciam e, se não saíam daquela casa, acabavam até falecendo. Entendi. Às vezes a energia não está na pessoa, em uma pessoa da equipe. Às vezes ela está no ambiente. Entendi. Porque tem, não sei, tem um lençol freático embaixo, porque está perto de pontos energéticos do planeta. Porque as pessoas que estiveram morando antes naquele ambiente eram pessoas que brigavam muito e a energia fica no ambiente. A gente chama isso de energia de memória de parede. Entendi. Então, ficaram, sei lá, 10, 20 anos moradores lá que utilizavam drogas ou então que brigavam muito, essa energia ficou. Eu preciso de uma limpeza. E como limpa? Através do pêndulo. Entendi. Através do pêndulo. A gente pode fazer outros trabalhos. Qual é o teu Instagram, André? É @_Andrea.Bonet. Andrea sem I. André sem I. Isso. E como que escreve Bonet? Bonet, B-O-N-E-T. Não tem mudo. Beleza, a gente vai colocar também na descrição desse vídeo, a gente coloca teu Instagram também. Legal. Porque o pessoal pode... O que vai acontecer, né? Muitas pessoas que de repente tiverem acesso a esse conteúdo, de repente vai ter, poxa, será que tal lugar... Porque eu fico pensando, você tá falando, eu tô pensando assim, por exemplo, esse lugar aqui, onde nós estamos, é muito abençoado. Porque eu nunca vi, pelo menos eu nunca tive nenhuma situação onde eu vim aqui e a gente não foi feliz, não deu risada, não brincou e tal. Pode acontecer lá fora, pode acontecer com uma pessoa ou outra, mas o lugar, a gente teve uma experiência que nós compramos uma outra empresa, que foi até aqui no Ponta, aí eu botei toda a equipe lá. E aí o pessoal eu percebia que a energia do pessoal foi baixando, o pessoal foi ficando meio triste, sabe? E eu usei aqui esse espaço como se fosse um depósito para trazer as coisas também da Tecnoponta de São Paulo e tal. E ficou meio pesado também, meio triste, porque ficou meio abandonado o lugar, sabe? Entendi. Aí em algum momento, em algum desses encontros nossos, eu falei, cara, eu preciso desfazer isso que eu tô fazendo, que eu tô estragando o ambiente. Aí eu comecei um processo de reverter, tirei tudo daqui e trouxe o pessoal de volta. Eu me lembro da cara das pessoas quando elas voltavam. Exatamente. Então aqui tem uma energia muito boa. Então, por exemplo, se um dia você vender isso daqui, a próxima empresa que vier para cá, ela vai se aproveitar dessa energia. Ela vai, e se ela conseguir manter, ótimo. Agora, se for uma empresa com pessoas com energia não tão ruim, o que a gente falou no começo, né? Sim. A gente equaliza e vai indo para baixo. Todo mundo acaba se equalizando aquela energia, vai ficando para baixo. E aí como conserta? Tem um jeito de consertar? Ou muda de lá? Às vezes precisa mudar. Às vezes precisa mudar. E é isso que está comprovado nesse livro que eu te falei. Às vezes não tem mais como salvar aquele ambiente. Mas isso, em geral, é quando o problema energético está, por exemplo, em lençóis freáticos, né, no ambiente e não nas pessoas. A gente faz limpezas energéticas através dos gráficos e do pêndulo. Mas a gente tem usos de limpeza, por exemplo, limpeza com ervas, mentalizações, pedras. Então, existem outras ferramentas que a gente pode agregar. A cromoterapia ajuda muito também, a aromaterapia também ajuda. A cromoterapia como seria? Você muda a cor dos lugares? Utilizando as cores, exatamente. Então, por exemplo, um lugar onde está muito sombrio, a gente trabalha com cores, por exemplo, como o amarelo, que traz energia da vivacidade, da alegria, da força, né? Sim. Então, agora no ambiente onde as pessoas vão dormir, se eu usar vermelho, ninguém vai dormir mais, vai ter problema de insônia. Então, isso também é importante, tanto em casa como numa empresa. Aqui como dizia o Chorão do Charlie Brown, azul é a cor da parede da casa de Deus. Então aqui a gente é tudo azul. Concordo, traz tranquilidade. É isso mesmo. Bom, agora eu quero saber, você já me falou sobre algumas técnicas, você me falou bastante sobre o que você faz, já deixamos um espaço para o pessoal poder te encontrar. Futuro. Onde você quer chegar? Quem você quer ser quando crescer?
como eu disse, eu passei por um período muito difícil na minha vida. E a virada de chave foi depois, na mesma técnica que foi a sua virada de chave. Sim. Que foi uma hipnose, hoje a gente sabe que é uma hipnose de regressão. Perdendo a criança? Isso. Lá eu não tinha memórias da minha infância, nenhuma. Eu não me lembrava, e a gente também não tinha muitas fotos na época. Sim. Então eu não me lembrava de situações, nem de nada. E nessa dinâmica, eu me lembrei da minha infância e eu entendi o porquê eu agia desta forma. E foi o começo de eu entender como se trabalha com as crenças limitantes e todo esse problema que a gente age sem saber por que está agindo. E aí a minha vida mudou por completo em questão de um ano e meio. Sim. Eu quero levar isso para as pessoas. Então, seu objetivo é compartilhar isso com outras pessoas, porque você consegue... Eu entendo claramente o que você está falando. Uhum. Você sabe o quanto você estava sofrendo e o quanto você hoje... E é engraçado isso. Você não sofre mais e mesmo que do lado de fora esteja tudo igual. Exatamente. É só a forma com que você lida com os desafios, né? Na verdade, o céu e o inferno está dentro da gente. Olha que louco É a isso. forma como a gente age, não é o que acontece. É Sim. a forma como a gente entende e consegue agir, né? Sim. Então eu quero levar essa transformação e já levo essa transformação também com palestras, com seminários, com treinamentos, porque as pessoas precisam descobrir essa força que a gente tem, né? Sim. E como funciona nosso cérebro, como funciona nosso subconsciente, né? Sim. Então é isso. Então, vamos lá. Você teve a sua transformação e aí você acabou se especializando e agora você quer compartilhar isso com outras pessoas. Como você pensa em compartilhar? Quais são os produtos e serviços que você vai... Porque aqui, o negócio aqui é business, a gente trabalha com negócio aqui. Quais são os produtos e serviços que você pensa em criar ou já está criando para ajudar essas pessoas? Me conta. Eu já tenho algumas palestras desenvolvidas, principalmente palestras para dentro de empresas, Que legal. para motivação dos funcionários, maior produtividade, para que eles não procrastinem mais. Uhum. Eu tenho também alguns treinamentos de inteligência emocional já com hipnose, né, para que eles vivenciem e consigam quebrar essas crenças limitantes. Certo. E aí existe essa mudança que a gente experimentou tão importante na vida. Sim. Fora isso, eu tenho a mentoria. A mentoria acontece uma vez por semana, é individual, né? E nesta mentoria é que eu trabalho inteligência emocional, hipnose, coach e o trabalho energético, se a pessoa aceita e quer. Porque Sim. tem gente que não aceita e não gosta e não acredita e é cético e tá Sim. tudo bem. Aí a gente trabalha com as outras ferramentas. Mas é um método onde eu consegui agregar todas essas ferramentas, tanto as energéticas quanto as de neurociência. Tá, explica coach pro pessoal. Coach é como se eu fosse um GPS, né? Você vai me falar, olha, eu tenho um problema com isso, especificamente. E nós temos diversas técnicas, diversas ferramentas, às vezes que vem da psicanálise, da psicologia, da administração de empresas, e a gente vai pegando a melhor ferramenta para te levar ao ponto-chave, que é a solução do seu problema. Em geral, a gente faz pelo menos 10 sessões. Sim. E aí eu vou conhecendo a pessoa, a gente vai fazendo os testes e traçando esse objetivo. Você faz isso no individual. No individual. Que legal. E essas palestras que você faz aí, não, né? Você faz nas empresas. Isso. Na verdade, a gente faz nas empresas e eu também faço algumas palestras com o intuito de arrecadar doações, alimentos. Eu faço em igrejas, eu faço em ONGs, já fiz bastante Sim. palestra dentro de ONGs. E aí a gente leva a transformação e também faz o bem doando esses alimentos, né? Sim. Então, faço essas palestras gratuitas e eu faço as palestras dentro das empresas para motivar os funcionários também. André, essas palestras, me explica, você tem uma palestra, 2 palestras, como funciona o teu projeto? Então, eu tenho uma palestra que é a palestra de entrada, onde eu explico a questão da neurociência, explico as crenças limitantes e existe já um trabalho em cima para que a pessoa sinta a diferença e sinta que realmente isso faz diferença na vida delas. Existem outras palestras e treinamentos que são posteriores a esta. Essa primeira palestra, que é a palestra gratuita, que a gente faz em algumas ONGs, igrejas, para arrecadar alimentos. Dentro das empresas a gente faz também para levar esse conhecimento para as pessoas e depois, quem gosta, quem se sentiu
tranquilo e confortável com isso, existem treinamentos que aí a transformação é maior, né? Mais efetiva. É uma jornada que a pessoa vai seguindo, né? Então, o empresário que de repente queira presentear os seus funcionários com uma palestra, é só ele pode chamar e você vai lá na empresa e faz essa palestra. Isso. Mas você, além de fazer nas empresas, nas igrejas, você também tem o interesse de criar esse evento para qualquer pessoa aí? Como é que você está se programando para isso? Na verdade, essas que são dadas dentro dessas igrejas, né? Qualquer pessoa pode me chamar e a gente faz e abre para todo mundo. Okay. Mas sim, a gente já está projetando aí um ambiente, um local meu, onde a gente vai ter essas palestras com mais frequência. E aí a gente vai abrir para o público em geral também gratuito. Aí vira rotina. Isso. Muito bom. Vamos mudar muitas vidas, né? Melhorar a vida de todo mundo. E é desesperador, né? Quando você começa a perceber. Eu gosto de uma frase desse universo, assim, a sua vida nunca mais será a mesma. E você anda na rua e você começa a ver uma pessoa com algum problema, fica muito claro isso, né? Você percebe que ela que ela tá desequilibrada de algum jeito. Sim. E você fala, cara, como é que eu posso ajudar essa pessoa, né? E a gente fala assim, nossa, já passei por isso, queria tanto poder mostrar o caminho, não é tão difícil, é conhecimento. Sim. Ninguém consegue mudar se não tem conhecimento e autoconhecimento. Sim. E eu sou professora de formação, né? Sim. Eu dou aula desde os 16 anos, eu abri minha primeira escola com 17 anos. Estou te falando, né? Com 17 Você dava aula de quê? Aos 17, de espanhol, língua portuguesa e de reforço. Que legal. Você gosta de dar aula? Eu nunca parei de dar aula. É mesmo? Eu acho que eu nunca vou parar. Eu também não consigo. Todas as minhas salas sempre tem uma mesa, uma televisão e uma lousa. Eu sei uma lousa, tô aqui sem escrever, já tô ficando nervoso. Todas as minhas salas têm uma televisão, uma mesa e uma lousa. Todas. Porque eu sou isso. Eu dou aula o tempo todo. Uhum. Em casa também. Tem lousa na cozinha, tem lousa no meu escritório, tem lousa no quarto das crianças, porque é como a gente... E é tão mais fácil, né? Sim. Eu amo isso. Bom, eu espero que você ensine muita gente, transforme muita gente, que você consiga viver esse teu propósito de transformar as pessoas, de poder colocar o seu conhecimento e se divertir, né? Porque é muito gostoso, porque quando a gente gosta do que a gente faz, é outra parada, né? Gratidão. E sim, né? Eu acabei de postar no meu Instagram exatamente isso, né? Coloquei aqui que eu estava aqui, né, em Santos a trabalho, mas que quando a gente ama o que faz, a gente não trabalha um dia na vida. É verdade. É diversão. É isso aí. Andréa, muito obrigado pela sua presença. Eu espero que você volte mais vezes. O Papo de Ponta sempre vai estar aberto para você. Novas ideias, novos projetos. A gente está aqui para colocar na mesa e bater esse papo, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Amém. Muito obrigada por ter me convidado. Adorei estar aqui. Vamos junto. Gente, essa parte da inteligência emocional, essa área do comportamento, eu confesso que eu fui fisgado recentemente, mas eu gosto muito de conversar sobre isso. Estou trazendo muitos amigos para falar sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado e vem sempre conosco aqui, porque a gente vai falar muito sobre isso nos próximos episódios também, tá bom? Vamos em frente.